Olá, sexto ano. Hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades da apostila. Na página 40, o exercício 15 diz assim: Nina está brincando com tampinhas de garrafa. Ela observou que, organizando-se as tampinhas em fileiras, de modo que o número de tampinhas por fileiras seja igual à quantidade de fileiras, ela sempre obterá um quadrado, como na figura apresentada a seguir. Então, tem a figura, né, com 1, 2, 3, 4 tampinhas na vertical e 4 na horizontal, formando o quadradinho. Quantas tampinhas ainda faltam para que Nina construa um quadrado com 25 fileiras horizontais? Então, ela já formou esse quadrado, né, que corresponde à potência 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, então 16. Aqui tem 16 tampinhas. Ela precisa formar um quadrado de 25 ao quadrado. Por quê? 25 vezes 25, que é o que ela quer, que ela fileiras horizontais e verticais, né? Então, ela precisa de 625 tampinhas. Se ela já tem 16, vai ser 625 menos 16. Então, ainda precisa de 609 tampinhas. Então, na questão 16, Dona Joana teve 3 filhos. Cada um deles deu-lhes 3 netos. Cada neto deu-lhe 3 bisnetos, e que tiveram cada um 3 filhos. Quantos filhos tiveram os bisnetos de Dona Joana? Represente essa quantidade na forma de potência de base 3. Então, para representar na potência de base 3, como que a gente vai fazer? Foram 3 filhos, cada um deu 3 netos, a Dona Joana. Esses netos, cada um deu 3 bisnetos, que tiveram 3 filhos. Então, se for contar a quantidade de filhos que os bisnetos tiveram, é calculada dessa forma, multiplicando. 3 por 3 por 3 por 3. Então, 3 elevado à quarta potência, que dá 81. Então, são 80. Na letra B, pergunta: qual é o número total de descendentes dessa senhora? A quantidade total de descendentes é calculada somando-se o número de filhos com o número de netos, com o número de bisnetos e com o número dos filhos dos bisnetos. Então, a gente vai responder como se fosse assim, ó. Se fosse fazendo a potência, não foi o que pediu no enunciado, mas eu vou ensinar vocês. Na forma de potência, seria o quê? Seriam 3 filhos, que corresponde à potência 3 com expoente 1. Esses filhos tiveram 3 netos, então, expoente 2. Depois, esses netos tiveram mais filhos, mais 3 filhos, que são os bisnetos. Os bisnetos também tiveram filhos. Esse 3 a quarta aqui, potência, é isso que a gente achou aqui na letra A, 81. Mas se a gente for somar todos, qual a quantidade de descendentes total calculada? Vai dar o quê? 120. Essa somava 3 filhos, cada um teve mais 3 filhos, que são 9. Esses filhos tiveram os bisnetos e cada bisneto ainda teve mais 3 filhos. Então, são 120 no total de descendentes. A questão 17 diz assim: a professora de Antônio fez algumas anotações no quadro, mas distraído, ele notou que havia sido escrito somente depois das explicações. Observe a conclusão a que o garoto chegou. Então, a professora botou lá, potenciação 2 elevado à quarta potência, que deu 16, e 4 ao quadrado deu 16. E ele pensou, então a potenciação de 3 com expoente 5 resulta no mesmo valor que a potência de 5 ao cubo. Pode-se afirmar que Antônio chegou a uma conclusão correta? Por quê? Justifique a resposta por meio de cálculos.
Pessoal, Antônio não chegou à conclusão correta porque os resultados das potenciações são diferentes. O 3 elevado à quinta potência dá 243. E 5 ao cubo dá quanto? 125. As potenciações 2 elevado à quarta potência e 4 ao quadrado possuem o mesmo resultado porque 4 é múltiplo de 2 e, portanto, pode ser escrito como uma potência de base 2, substituindo 4 por 2 ao quadrado. Que, por exemplo, esse 4 a gente transforma em 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 não é 4. Então, 2 ao quadrado, abre e fecha parênteses, com o expoente 2 elevado ao quadrado, então, né? Então, a gente só substituiu o 2 ao quadrado, o 4 por 2 ao quadrado, que no final vai dar o quê? 2 à quarta potência. Agora a questão 19. Dona Zuleide faz bolos para vender em sua cantina. Ela tenta dividi-los cuidadosamente para que todas as fatias tenham o mesmo tamanho. Observe as etapas dessa divisão. Então, na primeira etapa, o bolo é partido ao meio, obtendo-se 2 pedaços. Na segunda etapa, cada metade é partida ao meio, obtendo-se no total 4 pedaços. Então, aqui tem 2, aqui tem 4. E na terceira etapa, cada pedaço é partido ao meio, obtendo-se no total 8 pedaços. Ela observou que cada etapa obtinha o dobro da quantidade de pedaços que havia na etapa anterior. Se Dona Zuleide continuasse a realizar as divisões obedecendo o mesmo padrão, qual figura poderia representar o bolo na quinta etapa do processo? Se está sendo sempre o dobro, pessoal, então 2, 4, 8. Qual que é o dobro de 8? 8 vezes 2 dá 16. Então, qual que vai ser a figura? Letra B. É isso aí, pessoal. Bons estudos.